Olá, pessoal. Vamos falar do romantismo no Brasil, tá? Para a gente fazer as questões que eu passei agora há pouco, né? Vou aqui pegar. Romantismo no Brasil. Em 1808, a família real portuguesa migrou-se para o Brasil e, por isso, importantes transformações começaram a ocorrer aqui, como, por exemplo, a promoção do país a Reino Unido, a Portugal e Algarve. Isso permitiu a abertura dos postos brasileiros às nações amigas, o que favoreceu o intercâmbio cultural, que é o que interessa a gente, e comercial também, claro, justamente nesse cenário da formação da identidade cultural que o romantismo surge. Então, o romantismo iniciou-se na França, com Madame Bovary de Flaubert, tá? Que deu a ideia ao adultério. Então, a estrutura romântica, a estrutura dos textos começou aí, tá? Com Flaubert. Madame Bovary era Emma, né? Que era Emma, a mulher dele, que se transformou na Madame Bovary, a dona vamos colocar, como taxado lá como o primeiro prostíbulo do romancismo, né? Aí ela ficou famosa, ficou muito bem frequentado a casa dela, e essa traição se deu porque era uma mulher idealizada. Quem era Emma? Emma era uma mulher que fazia comida para o marido, passava, lavava, tudo. Quando o marido chegava, ela tirava a bota dele, fazia massagem nos pés e tal. E dali ele muito frio, né? Muito frio, isso justamente essa é uma mulher idealizada, é que todo homem quer, né? E daí Madame Bovary lia vários romances, né? E desses romances ela internalizou isso. No dia pegou o carteiro lá, um carteiro que ela sentia grande atração por ele. E daí depois que ela fez isso, vem uma característica dos textos românticos, tá? Que aí vem o arrependimento, tá? Ela se arrependeu do que fez e acabou antes do marido chegar, foi embora, deixou uma carta para ele, o senhor Bovary, né? E foi embora, e daí ela montou, tá, o prostíbulo. Enfim, como todo romance romântico, e isso se desenrola o livro todo, até que o próprio Bovary ele ia, frequentava o prostíbulo de Madame Bovary, até que e sofrimento danado do seu Bovary, porque ele a amava, né? Ele a amava muito, e ela sempre negando ele, negando ele, negando ele. Enfim, no final, o, ele cede, né? Ela cede e acaba deixando o prostíbulo para uma outra menina lá, que era bem famosa também, e vai casar, e realmente teve um segundo casamento, e os dois vivem felizes para sempre. Então, essa estrutura, que começa com conflito no começo do romance, e esse conflito perdura pela obra inteira, no final sempre acaba em felicidade. Então, essa é a estrutura dos romances do estilo de época romântico, né? E dessa cultura veio para cá. Mas temos aí, ó, o romantismo foi uma corrente artística que predominou na Europa por quase todo o século XIX e esteve ligado aos movimentos burgueses. No Brasil, o romantismo se deu sobretudo na primeira metade do século XIX, inserido no contexto da independência em 1822.
essa estética procurou expressar os devaneios, os desejos, as frustrações e as fantasias de um eu livre de qualquer compromisso com os padrões clássicos de representação artística, fugindo muitas vezes da realidade que o circundava. Primeira destaque aí, vamos falar. O romantismo é um movimento burguês. O que é burguesia? Aquela galera que tinha dinheiro. Tá? E dessa galera que tinha dinheiro, vivia em farras, como Dom próprios, para quem conhece a história, o próprio Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? A Dona Carlota também. Tá? E essa ideia, quando essa cultura veio, né, o que a Madame Bovary queria se sentir livre. Então, aí veio a independência. Então, esse sentimento de independência, agora eu sou livre, não dependo mais de Portugal. Esse sentimento veio para os seres humanos e isso foi parar no nosso romantismo, tá? Também seguindo a linhagem do romantismo lá na Europa. Tá? E só que aqui fugia, lá eles tratavam mais ou menos da realidade não falada. Aqui não, eles fugiam da realidade. Eles queriam fugir do que estava, daquele pessimismo que estava vivendo ali, apesar que sempre gerava. Então os textos vão mostrar isso, esses conflitos para ser livre de um relacionamento pegajoso, ser livre de uma cultura tipo os índios, dar valor à própria nacionalidade, como o próprio índio também, tá? E você circunda nos textos esse tipo de texto. Então, toda vez que você vê essas características desse jeito no texto, ele é um texto romântico, tá bom? E sempre o arrependimento. O contexto do romantismo europeu. Então, europeu, lá queda do antigo regime, né? Aí veio uma revolução industrial em 1760, independência dos Estados Unidos, muito importante, muito tratado nas prosas românticas, e a Revolução Francesa, que o próprio livro de Madame Bovary ocorre bem nessa época aí. Então, sempre é retratado no texto essa Revolução Francesa. Então, sim, muitas vezes eu falo para os meus alunos que você quer saber de história, geografia, principalmente história, e geografia também, que você, de ler os livros, você consegue aprender muito sobre essas partes, né? O contexto romântico brasileiro veio a chegada da corte portuguesa ao Brasil, né? Isso perdura até mesmo a independência do Brasil, quando culmina, né, o romantismo no Brasil mesmo, que ele fica bem famoso com as suas poesias. O contexto romântico brasileiro, o marco inicial, gravem isso daí, foi em Niterói, em 1836, em Suspiro Poéticos e Saudades, em 1836, de Gonçalves de Magalhães, que é o cara do romantismo aí nessa primeira fase aí. O marco final tem que é o Mulato, de Aloysio Azevedo, que já começa a misturar o estilo de época romântico com o realista. E a primeira obra realista de Memórias Póstumas de Brás Cubas encerra-se aí a era romântica e começa a trabalhar mais a realidade, a crítica à sociedade, que nós vamos falar em outro momento. Então vamos aí, ó. Primeira geração nacional-indianista. Resolve quase todas as questões isso daqui, das questões do romantismo que cai. Consolidou o romantismo temática, patriotismo, religião e natureza. A religião entra no caso do arrependimento das coisas erradas que faz, tá? Mas tem muita a ideia do clero,
nas obras românticas. A natureza, ela serve como o refúgio desse sofrimento. É lá que o autor, o eu lírico, encontra a paz, a saída do sofrimento. Tá? Curou, vai lá pecar de novo. Tá? Uma ideia mais ou menos igual a de hoje. Obras de destaques nós temos aí Primeiro Cantos, Leonor de Mendonça, de 1847, Segundos Cantos, de 1848, As Cestilhas, do Frei Atão, de 1848, e Os Últimos Cantos, tá? Que vocês vão encontrar aí nessa estrutura romântica, justamente o patriotismo, tá? Até mesmo o nosso hino que nós conhecemos hoje. Se você for parar para perceber, ele é bem patriota. A segunda geração do byronismo é a que mais cobra nas provas, né? Que é considerado mal do século, totalmente, mas muito, muito romântico, tá? Chamado aí de ultra-romântico. Então, a primeira coisa, evasão da realidade, né? Eles fogem da realidade que, na época guerra, essas coisas, eles procuram, na época só tinha coisa ruim, então eles procuravam fugir da realidade através da poesia. Tá? É o ápice do egocentrismo romântico, o eu, tá bom? Então, as pessoas não olhavam mais para os outros, simplesmente eles reparavam nele. Isso, ele é o centro do universo, e não teocentrismo, apesar de falar de religião, então, mas eles procuravam a sua salvação, e não a salvação de um todo, de uma sociedade em si. Então, você vai ver muito nos poemas românticos, o eu lírico falando dele, do sofrimento dele, e não dos outros. O que interessa no momento é o sofrimento dele. Tá bom? Criação de uma natureza tenebrosa. O pessimismo é tão grande, que eles não têm a idealização de um futuro bom. Eles sempre sofrimento, muito sofrimento antes de morrer ainda. Então você vai ver muito sofrimento nas poesias românticas, principalmente da segunda geração. Tá? O pessimismo, claro que um gera o outro, então eles não acreditam que nada vai dar certo nesse negócio. Aí depois disso, o que eles procuram? A única salvação deles, repetindo, é a natureza. Sempre esse ícone natureza você vai encontrar nas poesias românticas. Fascínio pelo mórbido e pelo misterioso. Doença, morte, tá? E são muito místicos pelo misterioso. São muito místicos. Vão muito, eles colocam muito as fantasias de Edgar Allan Poe, né? Lá da Inglaterra, que é os monstros, os espíritos, essas coisas misteriosas. Você vai encontrar muito nas obras, principalmente nas prosas do romantismo. E o principal de tudo, idealização da mulher. Mulher sempre é uma santa. Você sempre vai ouvir essas frases na poesia romântica. A mulher é uma santa, não pode pegar. O que acontece hoje? Na época, eles, como a mulher era uma santa, eles não acreditavam que poderia chegar nela. Era perigoso, porque ela era sempre idealizada. Não acreditariam nunca que aquela mulher fosse imperfeita, que aquela mulher adulterasse. E daí acontece os conflitos no romantismo. Tá bom? Então, foi daí que Madame Bovary foi o início do adultério. Tá? E isso percorre em todo o romantismo, em todos os lugares do mundo. Tá bom? Mas só que é um adultério
romântico, porque é um amor platônico. O romântico, ele tem um amor platônico. Ele nunca chega ao objetivo. Ele fica de longe idealizando. Tá? Almeida Garrett, ele ai de mim de desabrochar essa flor. O que acontece no decorrer do poema? Eles estavam numa festa, ele estava idealizando a mulher numa festa, e acontece que ela está numa festa, e acaba outra pessoa chamando ela para dançar. E daí, quando dançou, o cara levou ela para... Enfim, beijou a moça. Aí aí vem o sofrimento. Sempre essa estrutura. Ele começa a sofrer, a mulher de idealizada começa a idealizar ela pelo contrário, começa a chamar ela de anjo decaído. Almeida Garrett chega a falar no poema que ela é um anjo decaído. O que é um anjo decaído? Quem é anjo decaído? O próprio demônio, o capeta, né? E ela deixa de ser um anjo do bem e passa a ser um anjo do mal. De os extremos. Essa dicotomia de bem e mal, luz e escuridão, sempre vai acontecer. Começa com luz e termina com escuridão. Termina com o bem, começa com bem, termina com mal. Tá? E sempre essa urbano, natureza. Ou seja, o mal está na cidade, o bem na natureza. Essas dicotomias também é encontrado nas características românticas. Então nós temos aí, vamos falar dos poetas românticos. O Álvares de Azevedo, né, é um pessimismo crônico, herança do inglês Lord Byron, tá? O famoso aí, onde que, para quem não sabe, Lord Byron é o criador da Playboy, que hoje vocês veem a Mulheres Peladas, aquele cara lá, a família dele até hoje, né, tem uma mansão lá com várias mulheres e assim por diante. Tá? E do francês Alfred de Musset, tá? Que, repetindo, né, foi na França que culminou o romantismo mesmo. Tá bom? E Álvares de Azevedo, ele viveu muito, ele estudou lá, viveu muito na França, tá? Passou um tempo também na Inglaterra. E esse pessimismo crônico ele trouxe de lá. Aí ele tem aí a Lira dos 20 anos, né? Primeira e a terceira parte são mais temática religiosa, do sonho e da figura feminina virginal. Tá? Mulher, ele acreditava a idealização da mulher, que a mulher tem que ser virgem e essas coisas assim. Tá? Até quando eu era menino ainda tinha essa ideia que para casar a mulher teria que ser virgem. Segunda parte, apresenta o irônico e o sexual. Tá vendo? O que acontece? Começa com bem, tá? E termina com o mal. E depois volta para o bem de novo com a ideia religiosa da natureza. Nós temos aí Cassimiro de Abreu, que é o mais popular dos poetas da segunda geração, pelo distanciamento das temáticas mórbidas ou satânicas típicas da segunda geração. Tá? Então, ele não é morte, não tem satanismo, aliás, não tem esse negócio de misterioso, é mais aquela ideia do amor, do sofrimento pelo amor. Tá? E depois a cura da religião, pela natureza. Então, a temática é natureza, amor, saudade da infância, pátria idealizada, tá? E a mulher amada, uma mulher amada. A ideia de Cassimiro de Abreu é que ele amava aquela pessoa e se não der, como não deu certo, sempre as poesias dele, se vocês chegarem a ler, vocês vão ver que ele amava aquela mulher e daí não existia nenhuma outra para ele. Fagundes Varela, o autor da transição da segunda geração para a terceira geração romântica. Então ele começa a falar dos escravos, tá? Do sofrimento dos escravos, começa a falar do sofrimento da sociedade mais baixa,
tá? Só que daí o que esse sofrimento chega a ter poemas de Fagundes Varela que de desejar a morte diante de tanto sofrimento, tá? Existe a mulher amada, mas ele destaca muito o amor platônico. Então, um amor distante, um amor impossível. Então, ele vive na solidão, tá bom? Na terceira geração, nós temos aí, tá, poetas inspirados em Victor Hugo, que era um defensor das injustiças contra a sociedade, contra os escravos, tá? Ele brigou muito até na Revolução Francesa, ele conseguiu ser enforcado. Aí nós temos aí o brasileiro Castro Alves, bem conhecido, né? O que é chamado aí o poeta dos escravos. Então, se cair lá na prova, quem é o poeta dos escravos? Castro Alves, tá? A temática abolicionista foi na época que a abolição começou a liberar os escravos, e então mostra o sofrimento. O navio negreiro é uma das obras dele de maior sucesso, tá? Gosto muito, particularmente. Realmente o ritmo da poesia se juntando com a objetividade do que ele quer mostrar, ficou muito bom. Então, Vozes da África e Navio Negreiro, que são as obras em destaque, publicado em Os Escravos, Espumas Flutuantes, que fala mais de amor, tá bom? E A Cachoeira, de Paulo Afonso. Nós temos aí o Souza Andrade, né, que tem um caráter inovador e originalidade dos versos. Obras de destaque a Guesa Errante e Harpas Selvagens, tá? Que é também da terceira geração, como foi Condoeira, fala muito dos escravos, do amor dos escravos, fala da relação dos escravos com os senhores donos das terras, a relação de amor que eu falo, né? Volta a ter esse amor platônico, tá? Então vamos falar da prosa. Só para, talvez você saiba, só para você, poesia, né? Que é versos e estrofes, né? Que a prosa é livros e linhas, tá? Capítulos, parágrafos e linhas. Tá? Então, os livros, né, os romances, nós chamamos de prosa. Tá? As poesias, os poemas, no caso, que são poesias, chamados de poesia. Então, poesia diferente de prosa nesses pontos aí. Então, quando fala-se prosa romântica, nós vamos falar dos romances românticos. Nós temos José de Alencar, né, que é o maior representante do romantismo, grande amigo do Machado de Assis, tá, gente? Para vocês saberem, grande amigo do Machado de Assis. Porém, até o Machado de Assis, em Esaú e Jacó, critica muito as obras amorosas de José de Alencar. Mas até que eu concordo um pouco com o Machado de Assis, mas todas as obras românticas, é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou falar da Senhora, de José de Alencar. Ela apaixonada por um cara, tinha ter um namoro na infância, né? Naquela época casavam-se cedo. Ela amava Seixas, Aurélia amava Seixas. Seixas era muito ligado ao dinheiro, à burguesia. Então, uma menina lá de uma família mais rica, que é a Aurélia, os dois eram humildes, tá? Tanto o Seixas quanto a Aurélia. Acho que é Fabiana, não lembro de falar para vocês, enfim, paga o dote do Seixas e ele aceita, né? O dinheirão, ele pagou, ganhou um dinheiro, arrumou a vida do pai e poderia andar na grande sociedade, como ele sempre quis, nas grandes festas das grandes sociedades, né? Enfim, a Aurélia do nada ganha uma herança, isso também vocês vão ver sempre nos romances românticos. Ganha uma herança do nada,
do pai antigo lá, ela é de menor ainda, claro, mas tem um tutor. E ela fala que quer comprar o dote do Seixas de volta, né? Seixas amava a Aurélia, mas ele se deixou levar pela Fabiana pelo fato do dinheiro, pelo fato da vida boa que ele ia ter. Quando a Aurélia, quando a Aurélia falou, foi comprar o dote dele, ele se sentiu maravilhado, né? Se sentiu um cara. Tá? Agora, não só vou viver bem, como vou viver com a pessoa que eu amo. Casaram tudo certinho, né? Ele aceitou casar tudo certinho. E nas núpcias, né? Na lua de mel, ela apontou, chegou para ele, ele já foi tirando sua roupa e ela chegou, apontou para ele, tá vendo aquela porta ali? É o seu quarto, tá? Você é vendível, você é um objeto meu. Eu sou rica e precisava de um marido para não falar mal de mim na sociedade. Então, eu só segui a regra da sociedade, casei com você por isso. Então, você é meu. Você só é uma figura que vai seguir do meu lado. Vá para o seu quarto, que a gente não tem nada. Seixas se sentiu humilhado. E isso tudo no começo do livro. Né? Vocês podem ler que é tudo no começo do livro. Depois disso, a briga rola. O conflito, ele fala, ele rico, começa a trabalhar como se ele ganhasse, vamos colocar hoje, um salário mínimo, né? E disse que ia juntar dinheiro para pagar o dote e se sentir livre. É o tal do se sentir livre daquela prisão que ele se enfiou. Ele foi muito humilhado, a Aurélia levava eles para a festa e mal dançava com ele, mal conversava com ele, foi muito humilhado no livro todinho. Chegou no final, ele arruma o dinheiro, devolve o dote para a Aurélia e diz que vai embora, e a Aurélia começa a chorar e diz que a o ama, e porque ela mostrou que no testamento, se ela morresse, ele era o dono de toda a riqueza dela. Aí ele viu que aquilo era amor, enfim, viveram felizes para sempre. Então, essa estrutura de bem, começa bem, aí vem o mal e no final termina em felicidade, tá? Igual os filmes da Marvel, tá? Sempre dá certo. No final, tudo termina em felicidade. A Moreninha, que também é uma cabocla, uma menina pobre, que também é no mesmo estilo. Tá? Bernardo Guimarães escreveu A Escrava Isaura, todos devem saber a história da Escrava Isaura, que começa bem, aquele amor, aí depois vem os conflitos pela família não aceitar o relacionamento dos escravos, do negro com o branco, e se desenrolar e virou até novela, né? Muito bem assistida. Também vale a pena a leitura, tá? Se quem quiser ler. E Memórias, que são um livro falando das poesias, das poesias de Manuel Antônio de Almeida, que trata dele ter memória de quando era feliz. Tá? Então, fala muito da solidão esse livro. Tem a Memória de Sargento de Milícia. Então, modalidade do romantismo. Temos o romance de folhetim, tá bom? O Filho do Pescador, que já foi citado em uma das provas do Enem, que futuramente nós vamos ver isso. O romance urbano, de Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha. Tá? A Senhora, também é um romance urbano. Desculpa aí. Tá? O romance regionalista, que é o Ermitão de Muquim, aí trabalha muito a linguagem do local, a Escrava Isaura, tá? Que trabalha a linguagem dos escravos.
E o romance indianista, o famoso Guarani de Peri, tá bom? O grande salvador, que ele era da pátria, então ele sempre é mais forte, então ele não é aquele índio comum, fala que o índio é sempre mais inteligente, mais forte, que era o Peri, mais corajoso. Então isso demonstra no Guarani. O problema do Guarani que é aquela característica dos romances que é muito descritivismo. E para falar de Peri, ele gastou um capítulo todinho para falar do Peri, como é que era e tal, explicando. Quase não anda. O tempo não anda, não é uma narrativa, é mais um descritivismo. Aproveitando para falar qual a diferença de narração para descrição. A descrição, ele descreve o ambiente, os personagens, e o tempo ali não passa. Não tem hoje, amanhã, não tem daqui um tempo, não tem. Então ele passa um capítulo todinho, estacionado no tempo, falando de Peri, depois fala da tribo, do pai de Peri, a mãe, fala de sua amada e assim. É muito chato, mas a história, resumindo, é muito boa. Tá? Então é isso daí, galera. Bons estudos, tá? Vou colocar a atividade agora para vocês fazerem lá.